Todas, boa noite a todos. Todos entendem português? Entendem português, então está perfeito. Então, eu queria agradecer, que primeiro saudar a todos para esse mais um encontro da Primavera Literária Brasileira, quarta edição desse evento, que eu tenho o prazer de organizar desde 2014. Inicialmente na Sorbonne, na França, e desde o ano passado, vamos dizer, nesse processo de internacionalização desse evento, ou desse movimento, como os participantes gostam de chamar, que o ano passado, então, nos levou para 4 países, além da França, Holanda, Alemanha e Itália, e este ano, quer dizer, para uma nova turnê com 36 autores que aceitaram participar dessa edição, além de Paris, Bruxelas, Lisboa e pela primeira vez aqui em Barcelona. Então é um prazer estar aqui na Catalunha, e nesse sentido eu queria agradecer a recepção calorosa de todos os parceiros, dentre os quais a Casa América Catalunha. Prazer conhecer o trabalho deles, e espero que, na verdade, esse seja o primeiro de vários encontros em torno da literatura brasileira, que tem, é claro, uma forte ligação com a Catalunha, já visto as publicações, a presença do João Cabral de Melo Neto, Chico Alvim, entre tantos. Agradeço a presença aqui também dos autores, aqui presentes, Suzana Busato, Cláudia Nina, Marcos Pérez, eu estou um pouco cansado, hoje estou falando em várias línguas, Marcos Pérez, Carlos Schroeder, que acabou de chegar do Brasil, e Mário Araújo, e, é claro, da minha colega professora e pesquisadora, que já conheço há tanto tempo, Carmen Vilarino Pardo, que aceitou em fazer a moderação conjunta dessa grande mesa aqui de escritores brasileiros aqui presentes. O tema de hoje, o tema inicial, né, a proposta inicial, seria falar, sobretudo, da questão da internacionalização da literatura brasileira, né? Seria o pretexto inicial para falar, quer dizer, de como vocês participam, não como vocês observam este movimento geral, para depois, é claro, evocar a obra de vocês, como elas se inserem ou não nesse processo. E, nesse sentido, eu queria só lembrar, talvez, 2 dados curiosos, claro, vinculados muitas vezes à própria França, mas que dizem um pouco a respeito desse processo de internacionalização, de expansão, então, da cultura brasileira em direção, não só aqui, claro, da Catalunha, mas em direção da Europa. Eu gostaria de lembrar não tanto a questão do livro em si, mas a situação do ensino do português na Europa, né? E, em particular, do ensino do português na França, porque eu não sei se vocês sabem, mas nós em breve festejaremos o centenário do ensino do português na Universidade de Sorbonne, que tem início em 1919, né, sob a coordenação de um professor francês chamado Georges Le Gentil. Georges Le Gentil era um hispanista, e durante a Primeira Guerra Mundial foi demobilizado em Portugal, com o intuito de trazer trabalhadores para a França, e ao se apaixonar por Portugal, ele se torna o primeiro especialista de português, de língua portuguesa, de literatura portuguesa na França, e introduz já em 1923 o ensino da literatura brasileira no contexto francês e, sobretudo, na Sorbonne. Esse, vamos dizer, que é a pedra fundamental do ensino do português, mas, ao fazer pesquisa justamente nas comemorações do centenário, eu tive a surpresa de descobrir nos jornais da época que, desde 1900, né, 1900 e 1901, a França e o Brasil promoviam de maneira recorrente encontros e intercâmbios entre intelectuais, muitos oriundos da própria Academia Brasileira de Letras, que passam, então, a fazer palestras e conferências na Sorbonne. Tivemos uma homenagem à morte de Machado de Assis, na Sorbonne, né? E, é claro, posteriormente, a visita e a passagem de Oswald de Andrade, né, numa das conferências inaugurais, então, antes do movimento modernista. Do lado do Brasil, dentro desse processo de internacionalização que quer dizer, se desenvolve ao longo dos séculos, eu acho importante salientar o retorno à democracia
o retorno à democracia, logo após, então, o fim da ditadura, que marca uma mudança na organização, eu diria, tanto do campo literário nacional, como do seu processo de internacionalização. Do ponto de vista nacional, o campo literário se torna menos centralizado e pode contar com o surgimento de novas editoras no Brasil, com uma distribuição mais nacional, que vem, então, dinamizar o mercado do livro, que até então estava em crise. Novos atores também da cadeia do livro surgem no contexto pós-ditatorial, oferecendo assim perspectivas diferenciadas aos escritores, que passam, desde então, a reivindicar o estatuto de profissionais. E é uma das questões que também vamos abordar aqui nessa mesa. Mas se o retorno à democracia coloca em evidência a existência de um país plural, a representação da literatura, da sua literatura, ela permanece ao longo desse período, ou desde então, fortemente desequilibrada. A modernização do sistema literário nacional não traz benefícios a todos e ela não consegue assegurar a visibilidade de vozes marginalizadas, e num país que ainda mantém altos índices de fracasso escolar, de letrismo, de analfabetismo, o livro permanece, no momento da pós-ditatorial e ainda hoje, um produto de luxo. E é nesse contexto pós-ditatorial, da transição democrática, eufórico e um pouco moroso, que o Brasil, então, decide implementar uma política de internacionalização e de exportação dos seus bens culturais, dentre os quais a literatura. Se o Brasil conhece desde então uma multiplicação de grandes eventos literários, e aqui é importante falar de toda essa agenda literária que é colocada em pauta já desde os anos 90, com a participação do Brasil nas grandes feiras literárias, a literatura, ela me parece, nesses últimos tempos, estar esvaziada do seu sentido, dos seus valores. Sobretudo nessa era do buzz, dos likes, e da glamorização do autor, a literatura me parece cada vez mais dependente dos jogos do marketing e já não forma leitores. E a questão é se, de fato, esse processo de internacionalização contribuiu ou não contribuiu para a formação de novos leitores, tanto leitores no Brasil como leitores no exterior. E é esse, vamos dizer, o nosso pontapé inicial aqui para uma discussão com os autores aqui presentes. E eu passo a palavra, então, para Carmen Vilarino Pardo. Tá bom? Eu não vou fazer uma apresentação mais formal dos autores, depois pediremos que cada um faça uma apresentação. E eu vou complementar, então, a apresentação de cada um. Boa tarde, buena tarde. Soy gallega y por tanto estoy en ese lado de puedo hablar portugués, puedo hablar castellano. ¿Hay algún problema con la lengua? ¿No? Entonces casi me sumo al portugués con mi sotaque gallego para no, digamos, crear más ruido en la sala. Obrigada, Leonardo Tonus, pelo convite para a moderación para esta mesa. Obrigada tamén á Casa América da Cataluña, en fin, por nos acoller aquí. Obrigada ás persoas presentes para unha mesa que vai trazer un debate moito actual no Brasil, non apenas no Brasil, mas tamén en relación á literatura brasileira contemporánea, e que gostaba de, digamos, pegar no ponto en que Leonardo colocaba agora, a partir de un estudo de unha alumna de graduación na Universidade de Santiago de Compostela, que traballou recentemente con dúas revistas que funcionan no mercado en español, revistas literarias e culturais como son Quimera e Letras Libres, que ten unha edición mexicana e unha edición española. Na análise dela para o período 2000-2015 sobre a presenza brasileira de autores literarios, mas tamén de temas da cultura, ela verificaba que había un interese crescente nos diferentes números, especialmente a partir da segunda década do século XXI, pelos autores vivos. Digamos que as referencias a Machado de Assis, a Jorge Amado, Clarice Lispector estaban, mas eran máis simbólicas, 3, 4, enquanto que, digamos, a presenza dos autores e autoras vivas gañaba un maior destaque, o que mostraba, en certo modo, era a hipótese que ela tiña, que ese interese tiña máis a ver con unha curiosidade pelo Brasil, pela cultura, pelo que as persoas que estaban circulando, que poderían vir a circular, tiñan a comentar além do texto literario.
E a hipótese daquela partida era que a literatura brasileira continua sendo uma desconhecida, para além dos clichês, dos estereótipos e demais, no Estado espanhol, e tomava, digamos, como ponto de referência a análise dessas duas revistas. Gostava então de perguntar, já que Leonardo tratou a questão da língua e da língua portuguesa na França, que era o caso que ele utilizava, até que ponto cada uma das pessoas que nos acompanham aqui entendem ou podem, digamos, considerar que escrever em português, portanto, na língua materna de cada um de vocês, pode ser uma questão relativamente neutra ou uma questão que pode vir a ser um problema ou que pese, digamos, a obra de cada um circular. É verdade que a tradução, obviamente, facilita, mas o fato de ser um escritor, uma escritora de um universo em língua portuguesa, neste caso o Brasil, até que ponto pesa? Não tem, digamos, uma referência positiva nem negativa, portanto seria mais ou menos neutra a hora de fazerem o seu trabalho e de dialogarem com editoras, com agentes literários, ou de participarem num festival como este, em outro lugar. Enfim, é a questão de início da conversa. E aí eu sugeriria, então, que cada um que tomasse palavras fizesse uma apresentação na sua própria. Começa comigo, então? Começa com você, o mais recente, que está mais fresco. Eu cheguei mais fresco, né? Isso. Então tá bom. Boa noite, eu quero agradecer, sobretudo, a presença de vocês aqui na Casa América Catalunha, e também Casa América Catalunha e toda a organização da Primavera Literária e os companheiras de mesa. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Carlos Henrique Schroeder, moro no Brasil, moro em Santa Catarina, que é um estado do sul do Brasil, fica prensado entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, né? É um estado de colonização múltipla, né? Fomos praticamente colonizados no século XVIII por italianos, alemães, poloneses, húngaros, né? E espanhóis muito pouco, açorianos também na região de Florianópolis. Então a gente tem uma condição um pouco diferente do resto do Brasil, uma condição dificultadora também, porque o Estado, no próprio Estado existe uma fragmentação identitária também, né? Uma parte do meio do Estado quer bancar o europeu, a parte de Florianópolis quer bancar o açoriano. Cada canto do estado quer ter uma identidade própria, e o sul do estado quer ser gaúcho, quer ser ter uma ligação com Porto Alegre. Então é um estado um pouco fragmentado, um estado que não tem uma identidade tão visível como, por exemplo, a região da Catalunha, né, que tem uma identidade tão forte, tão poderosa dentro do imaginário da própria Espanha e, por que não, do mundo. E eu sempre morei lá. Tô chegando nos 40 anos, passei minha vida toda lá, não morei no Rio, não morei em São Paulo, embora transite por esses lugares com frequência. Sou um típico rapaz do interior, né? Moro numa cidade bem pequena, uma cidade de 160 mil habitantes, e lá eu sou sócio de uma pequena empresa, uma empresa que faz eventos de literatura e feiras do livro por Santa Catarina. Então é uma empresa especializada na produção e gestão de eventos culturais e eventos literários, sobretudo. São 20 anos que eu me dedico ao livro, à leitura, desde que quando eu comecei a pesquisar com afinco e a estudar. E, é claro, por ser um leitor um tanto dedicado mesmo do interior, eu comecei a escrever, né? Comecei a produzir meus textos, e as coisas foram confluindo. Comecei a publicar, há uns 4 ou 5 anos eu publiquei por uma editora um pouco maior, que era a editora Record, uma editora do Rio de Janeiro. Então eu consegui um pouco mais de visibilidade, mas por eu ser sócio de uma pequena editora também, eu dou muito valor à formação de uma bibliodiversidade, ou seja, a bibliodiversidade do país. Então eu acredito que em todas as regiões brasileiras há escritores de talento diverso e com potencial diverso, que dentro do funil desse rótulo de literatura brasileira acabam não se conectando, acabam não se confluindo. O Brasil é um país muito grande, cabem muitas Espanhas dentro do país, e um país com muitas formações diferentes, sejam de colonização, de referência. O meu estado, por exemplo, Santa Catarina, ele tem fronteira com a Argentina e quase uma divisa com o Paraguai. Tem quase uma divisa, fica perto. Então tem uma influência muito grande de 2 países colonizados
pela Espanha, que são a Argentina e o Paraguai. E a cidade onde eu vivi durante muito tempo, que é a cidade de Balneário Camboriú, é um polo turístico onde a gente recebe 1 milhão de argentinos, paraguaios e chilenos. Então a gente acaba sendo contaminado por essa cultura que vem dos outros países, né? E venho muito feliz, eu acabei de ver esse livro que acabou de sair, é a primeira vez que eu tenho contato com um livro que é um livro meu que foi lançado em 2014, chamado As Fantasias Eletivas, e foi recém-publicado por uma editora aqui de Barcelona, que é a Marecia Libros. Até a editora está aqui, que é a Mercedes. Dá um oi, Mercedes. Oi, Mercedes. E é meu primeiro contato com o livro. O livro foi recém-lançado, foi lançado no final do ano passado, e é um livro que fala sobre a solidão numa praia, no litoral catarinense, na cidade de Balneário Camboriú, e fala sobre a amizade de um travesti, Copi, e de um recepcionista de hotel, René. Né? Tem um pouco de experiências pessoais, porque eu mesmo já fui recepcionista de hotel há muitos anos atrás, mas é sobretudo uma homenagem à literatura argentina, por todo o contato e por tudo que eu devo à literatura argentina, que foi a minha literatura, digamos, de formação, que eu tanto estudei. Então, eu acredito que a literatura é, sobretudo, um território de contaminação, né? Um território de infecção, que nós estamos aqui para nos contaminarmos, né? Passarmos por processos infecciosos, tanto da língua quanto de imaginários possíveis, né? A literatura, como é uma experiência individual, né, do eu, mediada pelo conhecimento, tanto do escritor quanto do leitor, né? Esses processos inflamatórios eu acho que são muito importantes. Então, estar na Catalunha, onde tem um outro idioma dentro da própria Espanha, vindo do Brasil, para mim é um regalo, é uma satisfação muito grande. E como comenta, desculpe se eu estou me cedendo, vocês podem apertar o eject e eu vou, né? E uma satisfação muito grande você chegar numa livraria, que é ao contrário do Brasil, né? Você chegar numa livraria e os primeiros livros que você vê são de literatura. No Brasil, os primeiros livros que você vê são os mais vendidos, são os livros de autoajuda, os livros de negócios, mesmo as grandes cadeias, as pequenas livrarias do interior também. Então, mesmo você chegar aqui numa cadeia de livros, como a Casa del Libro, né, como a Casa do Livro, os livros de literatura estão devidamente expostos, né? No Brasil, a relação mercado e livro é um pouco diferente, né? É um pouco bem diferente. E aproveitar para lançar uma provocação aqui, para depois quando voltar, fala para mim, eu voltar para esse assunto. A professora Regina Del Castanho, né, o Leonardo conhece bem ela. E a Carmen também, pertence ao mesmo grupo. A Carmen também. Verdade. Né? Ela fez um estudo muito interessante entre romances publicados no Brasil entre o ano de 1990 e 2014, e foi um fato um pouco alarmante e assustador que ela percebeu nesses romances, que a maioria foram de romances publicados por grandes casas editoriais. Talvez o estudo não remeta a toda a biodiversidade do Brasil, mas como toda amostra, é importante. São 5 editoras. 70% dos livros escritos eram de homens, classe média, brancos, heterossexuais, e os romances, os personagens eram também, em grande sua maioria, homens, heterossexuais, de classe média, branco. Então, que tipo de literatura é essa num país tão multifacetado quanto o Brasil? Também, a maioria dos personagens eram de homens heterossexuais, geralmente uma porcentagem muito grande de jornalista, ou seja, um país tão multifacetado como o Brasil, um país tão cheio de periferias, dentro da própria periferia. Então, a literatura brasileira, de fato, nesse período, agora está mudando um pouco, não refletia o seu próprio, de alguma maneira, o seu próprio país. Então, isso também é uma maneira, é um dificultador, né, para o tipo exportação. E uma armadilha possível da exportação é o exotismo, né? Exportar apenas pelo exotismo. Mas fica a provocação que a gente pode voltar para depois. Que tipo de literatura seria exportável, então? Né? Eu não sei se a questão da exportação, mas também o que eu tenho observado, porque eu fazendo parte desse grupo, eu trabalhava num nicho específico, que era a questão ou do personagem imigrante ou da voz expatriada, a voz do autor, a voz do narrador expatriado. Mas o que eu percebo, e aliás talvez um traço de todos aqui presentes, né, essa questão dessa marca transnacional
né, de transnacional, e talvez uma dicção transnacional nos romances de vocês, nos textos ou em colocações acadêmicas. Eu queria que a Cláudia, se me permitisse, falasse um pouco justamente do Paisagem de Porcelana, né, que vem justamente, aliás, uma experiência, né, desse estar fora e como isso se manifesta no seu texto e no seu último romance, e essa relação finalmente com a língua. Será esse romance mais exportável do que um romance que se passaria no interior do Sergipe, por exemplo? Eu estou pensando exatamente sobre isso. Tá dando para escutar? Bom, primeiramente, obrigada pela presença, pelo convite, pela escuta. Eu sempre gosto de falar que eu fico muito feliz e muito emocionada também quando eu vejo que as pessoas estão me escutando. Eu acho que num mundo em que quase ninguém escuta ninguém, né? Todo mundo tão na pressa, tão apressado, eu fico sempre muito feliz de poder falar para alguém, para essa audiência, disposta a me escutar e escutar o que eu tenho a dizer em relação ao meu trabalho, principalmente. Eu estava justamente aqui anotando essas questões quando o Carlos falou, porque eu ia falar justamente sobre isso, ia me colocar nesse cenário que ele ressaltou. Porque, bom, primeiramente, uma breve apresentação minha. Eu sou jornalista, comecei minha carreira como jornalista e me tornei escritora, mas continuo trabalhando como jornalista, principalmente porque eu tenho uma coluna de crônica na revista Seleções, e também escrevo para o Jornal Rascunho com uma certa frequência. O Jornal Rascunho é um dos poucos sobreviventes dos suplementos não, que ele é um jornal mesmo, jornais literários no nosso Brasil, né? É um polo de resistência, né? Bom, então voltando ao meu trabalho, eu comecei a minha carreira com não ficção. Então, meu primeiro livro foi a minha dissertação de mestrado, A Palavra Usurpada, de 2003, sobre Clarice Lispector. E depois eu segui nessa linha de não ficção. Não é dissertação, é minha tese de doutorado. Isso. Minha tese de doutorado sobre Clarice Lispector, que eu fiz na Holanda, na Universidade de Utrecht. Então, que a gente começa a se desconhecer, né? Eu já estou aqui um tempo, uma semana na Europa, já começa a me desconstruir, uma coisa incrível isso. Enfim, mas voltando para tentar me construir aqui na frente de vocês. Então, a minha tese de doutorado foi sobre Clarice Lispector e eu publiquei em 2003. Na verdade, eu escrevi em inglês, que o meu engraçado, aí volta essa questão. O meu orientador me disse assim: Cláudia, se você quer ser lida pelo mundo, você vai ter que escrever sua tese em inglês. E foi um sufoco, assim, não foi nada fácil. Enfim, mas aí eu cheguei ao Brasil e eu consegui uma tradução através da professora Regina Zilberman, do Rio Grande do Sul. E ela conseguiu uma orientanda dela, do CNPq, e fez a tradução do meu livro através dessa bolsa, que se tornou A Palavra Usurpada. Então, esse foi o meu começo, na verdade, do meu trabalho como escritora, foi na não ficção. E depois eu escrevi outros trabalhos, também na linha de não ficção, mas somente em 2011 é que eu entrei verdadeiramente na ficção, através do meu primeiro romance, que se chamou Esquecer-te de Mim, uma editora, a editora Babel. E esse Paisagens de Porcelana, que o professor Leonardo falou, foi o meu segundo romance, publicado pela Rocco, e ele vem justamente ficcionalizar uma situação minha pessoal, que foram os anos em que eu vivi em Amsterdã. Anos de desconstrução profundos, de desconstrução de todas as camadas que vocês podem imaginar. Camadas emocionais, camadas físicas, camadas linguísticas, enfim, foi uma absoluta desconstrução. Isso eu vivia 16 anos atrás, e eu só consegui resgatar essa história
em 2014. Então, para vocês verem, eu sempre gosto de dizer que eu acho que um dos elementos mais importantes da ficção, para mim, é o tempo. Porque é o filtro do tempo que vai me dar essa dimensão do que restou. Né? Do que restou. Porque se eu tivesse... E também naquela época que eu vivi, esses anos tormentosos, né, na Holanda, eu não tinha a menor ideia que eu ia me transformar numa escritora. Eu não tinha numa escritora de ficção. Eu não tinha a menor ideia de que tudo aquilo que eu estava vivendo eu ia usar a meu favor, né? A ponto de construir uma personagem que se chama Helena, que é claro que eu fiz essa roda surtar, né? Eu fiz essa roda do desequilíbrio surtar, girar, até enlouquecer, para que a minha história fosse mais interessante do que a minha própria, né? Então, a história de Helena, ela está no Amsterdã, ela não sabe muito bem porquê, e a história dela perfaz os círculos concêntricos de Amsterdã, aquele miolo da cidade. Então, para cada canal é uma queda que ela tem. Então, uma hora ela se machuca, perde um dedo, ela fica surda, até o momento em que ela perde o rosto, que ela olha no espelho, ela não se reconhece mais. E uma das questões principais dessa personagem solta nesse universo todo feito contra ela, justamente a questão da linguagem, né? Ela ser uma brasileira incapaz de penetrar nesses mistérios da língua, e também absolutamente alheia a esse compromisso de se inserir nesse universo. Quer dizer, se a língua não toma conhecimento dela, ela tampouco toma conhecimento da língua. Eles se tornam invisíveis um para o outro. Então, depois eu leio o trecho, né, para vocês terem uma noção mais ou menos do que se trata esse romance. Carmen, contigo. Só para acrescentar, além da pergunta que fica no ar, uma questão que tem a ver com o deslocamento que agora comentava a Cláudia Nina, que também está presente em alguns dos contos de Mário Araújo. Por exemplo, Rausiglini tem uma personagem, é o livro Restos, e tem uma personagem que vai trabalhar de faxineira, de senhora que vai fazer de empregada doméstica, fundamentalmente limpar, nos Estados Unidos. E no romance também de Marcos Pérez, no Evangelho segundo Hitler, por outras circunstâncias. O Borges, não sabemos exatamente qual, mas sim sabemos, vai também para a Alemanha por outras circunstâncias. Então, até que ponto esse deslocamento para outros lugares com outras línguas rebate um dos sinalamentos que durante anos foi feitos para a produção literária brasileira, que apesar do comentário de Carlos Henrique, tem a ver com que olhava em excesso para o próprio umbigo cultural. Digamos que não dialogava com o que a cultura brasileira e o que no exterior acontecia. Então, agora há uma nova safra, por dizer de algum modo, uma nova geração de escritores e escritoras que introduzem em textos publicados no Brasil personagens que circulam pelo mundo. No caso do livro Corpos em Cena, de Susana Busato, esses personagens não estão fisicamente, mas estão os estrangeirismos também nas palavras. Então, enfim, é uma questão, de novo, sobre a questão da língua, mas também com o deslocamento das personagens e das histórias, para vocês falarem dessas experiências dentro das suas obras. Mário? Boa noite a todos. Vou dando ordens agora aqui, tá? Boa noite a todos. Eu sou o Mário Araújo, eu sou de Curitiba, cidade no sul do Brasil, vizinho do Carlos Henrique. E realmente é um local bastante particular no Brasil, porque foi objeto de muita imigração europeia, né? Não somente europeia, também asiática, japoneses e também do Oriente Médio. Isso até particularmente tenho recordações assim de me interessar muito cedo por coisas estrangeiras, e porque os nomes estrangeiros estavam muito presentes na vida, né, de quem mora em Curitiba, né? Você ia para a escola e os sobrenomes, poucos eram os sobrenomes dos colegas que eram portugueses, assim, eram muitos sobrenomes poloneses, ucranianos, italianos, etc. Uma convivência com isso assim desde jovem. Então, já tem uma certa abertura para o mundo. E o Brasil é um país muito grande, então acho que a tendência é um pouco
ao contrário do que ocorre, obviamente, na Europa, você tem o resto do mundo parece uma coisa muito distante, né? Então a gente tende um pouco a viver um pouco de costas para o restante do mundo e se achar um pouco autossuficiente, inclusive em relação ao restante da América Latina, que fala uma outra língua. Então a gente se acha um pouco diferente e até, devo dizer, pelo menos algumas décadas atrás, melhor. Eu acho que as pessoas se achavam um pouco, o Brasil não sei, mais fala português, é um pouco mais organizado, quer dizer, conseguiu construir um país grande e unido, né, enquanto os países, a parte espanhola da América do Sul se fragmentou, né, em diversos países. Mas eu acho que então em Curitiba, né, tem uma característica, pelo menos para mim especificamente, assim, de um pouco de atenção, assim, ao mundo exterior, né. Eu vivi em Curitiba até o início da década de 90 e aí fiz um concurso para o Ministério das Relações Exteriores e fui morar em Brasília. O próprio fato de ter feito esse concurso já tem a ver com a questão de escrever, porque eu tinha interesse de escrever, embora não tivesse naquele momento publicado nada. E aí é uma outra característica que acho que acontece em muitos países do mundo, mas no Brasil é particularmente assim, severa, né? Você tem que ter um emprego para poder escrever, né? O emprego que hoje, ou pelo menos mais recentemente, quando você tinha uma certa, vamos dizer assim, mais dinheiro envolvido na cultura brasileira, mais apoio, etc., acho que era possível viver de literatura, mas não de direito autoral. Quer dizer, com uma boa quantidade de eventos literários acontecendo no país, era possível participar deles e também dar aula, e mesmo estando envolvido no mundo da literatura, tirar daí o seu sustento e fazer a sua literatura. Mas nunca de direito autoral. Raras as pessoas conseguem, com venda de livros, né, se sustentar e poder continuar escrevendo, que seria realmente o mundo ideal para todos, seria a forma mais confortável, né? Então, sendo funcionário do Ministério das Relações Exteriores, eu morei em alguns países, morei na Itália, depois morei na Tunísia e no Uruguai, voltei para o Brasil. Houve um momento em que eu tirei uma licença, inclusive de 2 anos, fiquei 2 anos sem trabalhar e sem receber também, com a minha mulher me sustentando. Isso a gente pode tratar depois quando falar das questões de gênero. E para poder escrever um romance que terminei algum tempo atrás. E foi uma experiência maravilhosa, assim, não o fato de ser sustentado por ela, mas o fato de poder me dedicar à literatura, assim, acordar 8 da manhã, começar a escrever, terminar, foi muito bom. Até porque quando chegava às 6 da tarde, eu tinha encerrado o meu expediente, não precisava aquela angústia, assim, de ao chegar do trabalho, pensar, eu tenho que escrever, tenho que ler. Então, isso era bastante desagradável. Eu acho que até, para mim, particularmente, talvez alguns colegas compartilhem isso, essa angústia do tempo é muito grande, né? Você tem coisas, as ideias, você tem ideias, você quer fazer coisas e sabe que o tempo é curto, porque é muito tempo perdido ou utilizado com coisas que não são literatura. Eu consegui publicar alguma coisa no exterior, em antologias, né? Tem alguns contos publicados em espanhol no México, e também acabei entrando numa antologia que saiu em alemão, na Alemanha, sobre futebol, e também uma antologia que saiu na Finlândia, uma coisa um pouco curiosa. E também publiquei um conto numa revista numa universidade dos Estados Unidos. Mas tudo assim, muito um contato pessoal aqui e tal, uma pessoa convida, você vai um pouco cavando. Acho que não existe assim, uma política de apoio, eu acho, à tradução, a inserção do Brasil literária no exterior, assim, para provocar o interesse do público estrangeiro. Eu acho curioso que houve alguns anos atrás um grande interesse no Brasil, né, por causa de uma suposta pujança econômica, que para mim, na verdade, é mais crescimento do que desenvolvimento, né? Eu acho que houve um certo crescimento e houve também um grande marketing em torno disso. Eu acho que a diferença entre crescimento e desenvolvimento é a mesma entre ser saudável e ser gordo, né? Você come, fica gordo e tal, parece que você é saudável, não, você é apenas gordo. E acho que o país crescer, foi o que aconteceu um pouco com o Brasil, isso já acabou, agora ele já decresceu até voltar a um nível bem anterior, mas isso não é desenvolvimento. Então acho que faltou muita coisa para o Brasil começar a ser um país desenvolvido. Mas nesse período houve uma grande atenção do mundo para o Brasil. E essa atenção acho que permanece, de modo que quando houve uma crise econômica, uma crise política, você vê em todos os jornais do mundo isso sendo comentado e as pessoas tentando entender isso.
Então, eu até me perguntei naquele momento, porque se essas narrativas assim, jornalísticas sobre o que acontece no Brasil, e tentando entender a sociedade brasileira, tentando entender o que acontece na política local, interessam ao público estrangeiro, por que as nossas narrativas literárias não interessam? E porque não vejo, assim, tem um certo interesse por um realismo fantástico, que às vezes aparece na literatura brasileira, coisa exótica, né, que o Carlos falou. Mas não é um interesse, eu acho, isso não é tudo na literatura brasileira, né? Eu acho que muitas outras coisas não aparecem ali. Mas talvez seja culpa nossa, lanço aí uma provocação aos colegas, também parcialmente nossa, né? Talvez a gente não esteja escrevendo sobre o que interessaria. Não que se tenha que escrever pensando apenas no público estrangeiro ou em qualquer público, ou no mercado, né? Mas eu acho que seria uma oportunidade de juntar duas coisas. Seria muito interessante escrever sobre a sociedade brasileira de modo mais profundo, porque é uma sociedade interessantíssima, assim, para o bem e para o mal. Eu acho que coisas que acontecem no Brasil não acontecem em outros lugares, assim, é um caldo cultural e diferenças e coisas que não são... é impossível estabelecer uma bipolaridade no Brasil, né? Ou tentar classificar as coisas como sim e não, em preto e branco. Eu acho que as coisas são muito complexas. Você tem, na política, por exemplo, pessoas absolutamente díspares se unindo em chapas políticas e uma série de coisas que valeriam apenas ser exploradas. Por exemplo, o que aconteceu quando o Brasil perdeu por 7-1 para a Alemanha, sem abstraindo da questão específica do futebol, é uma coisa muito interessante, porque são anos fazendo coisas que acabam dando certo quando nem deveriam ter dado certo. Aí, de repente, elas dão errado. Mas era de se imaginar que desse errado. Aí acontece algo assim como o 7-1. Isso não é uma coisa de surpreender, mas as pessoas estão até hoje em negação com relação a isso. O que aconteceu foi justamente num país em que gosta tanto de futebol, né? Eu acho que a própria, sem querer entrar muito em detalhes, mas assim, escolher um técnico que já tinha sido campeão, é toda uma coisa assim, não, se já deu certo, dará certo de novo. Quase você está assim na fronteira do pensamento mágico, né? Em vez de tentar chegar a um critério mais, digamos assim, mais racional, assim, para poder montar aquele trabalho que, na verdade, era um trabalho importante para ser mostrado para o mundo, né? Porque a Copa do Mundo e a própria realização dela no Brasil era assim, uma vitrine, né? Para mostrar que o Brasil realmente estava dando certo e acabou dando tudo errado. Mas eu acho que esse é um tema bem interessante. Eu acho que explorar mais a fundo a sociedade brasileira nesse momento seria um grande desafio, e acho que talvez isso pudesse interessar as pessoas no exterior, assim, de todos os países, assim como as narrativas digamos assim, jornalísticas da política no Brasil interessam. Só para complementar a questão da Carmen, então quem vai ficando para o fim vai acumulando as questões, você viu, então, né? Ninguém responde as questões. Ninguém responde, mas não tem problema, a gente vai aqui questionando. O Mário falou uma coisa interessante da pujança, né? Que não era real. Eu falaria de uma megalomania brasileira, né? Então, assim, será que a questão é saber se o estrangeiro tem uma visão exótica, exotizante do Brasil, uma visão errônea do Brasil? A questão não seria saber se o próprio Brasil tem uma visão errônea de si próprio? Então, para que finalmente exportar uma literatura e pensar que teremos best-sellers, né? Antônio Torres falava, em vez de best-sellers, o que nós queremos são leitores. 1, 2, já é suficiente. Uma vez que no Brasil nós temos quantos leitores? 1 e 2. O que vocês acham a respeito disso? Suzana e Marcos, que ficaram para o final e agora vão apanhar para responder. É difícil. Sobretudo falando de poesia, né? Pois é, porque vocês estão me ouvindo? Acho que. Bom, sou a Suzana Busato, nascida em São Paulo, capital, e moro já há 27 anos em São José do Rio Preto, que é uma cidade que fica a 500 quilômetros de São Paulo em direção ao noroeste do estado, né? É uma cidade que é um polo econômico importante naquela região, né? Exportador de laranja,
para muitos lugares do Brasil e do mundo, e também de gado e hoje, sobretudo, de plantação de cana-de-açúcar. Porque o álcool, né, é o nosso, né, não sei, nosso combustível alternativo, né? Bom, e lá eu sou professora na Universidade Estadual Paulista e, juntamente com esse meu ganha-pão e também um prazer, né? Porque eu sou professora desde sempre, desde pequena, né? Quando entrei na escola já era professora dando aula para as minhas bonecas. Então, isso eu nunca me vi fora da escola. Mas, paralelamente, a questão da escrita sempre esteve inserida, principalmente com esse prazer que sempre tive com o olhar para com as palavras. E as palavras como uma matéria a ser burilada, né? Construída. E a poesia, ela nasce muito, enfim, e é difícil falar de poesia dentro desse contexto político, porque a poesia, do meu ponto de vista e da maneira como eu a vejo, né, ela tem um conteúdo mais universal. Eu acho que até ela deve ter esse conteúdo mais universal, mais conciso, porque ela perderia muito se ela tivesse um conteúdo talvez mais localista em termos de questões políticas. Essa é a minha maneira de ver, porque para mim poesia é sobretudo forma. Né? Ela é a partir da forma que o conteúdo nasce. Eu não posso privilegiar o conteúdo em detrimento da forma, porque aí a poesia ela se desmancha no caminho, né? Então, por isso que é muito complicado falar dessa questão da internacionalização da poesia, porque a tradução da poesia é extremamente difícil. Né? Eu mesma estava tentando fazer um exercício aqui, né, de traduzir meus poemas para o espanhol, mesmo sem ter estudado espanhol com tanto afinco, mas o espanhol ele nasce dentro de casa, porque a minha mãe é filha de espanhóis. Então, eu tenho a questão do ritmo, da sonoridade da palavra, muito na minha experiência com os idiomas, né? Mesmo com o inglês, porque no livro que tenho aqui, né, que é o meu primeiro livro, na verdade, não falei dele, Corpus em Cena, que foi uma aventura, me inscrevi no Jabuti para dar a cara a bater 2 vezes, né, que uma vez foi a possibilidade de ter feito, e ele, assim, felizmente ele fica entre os classificados, entre os 10, né. Isso para mim foi um sinal de como se diz, de um retorno, né, crítico importante para mim, para eu continuar acreditando em mim mesma também, como uma voz feminina ou não, e aí é uma questão, outra. Foi levantada já hoje. Já foi levantada hoje, não é? Porque dentro de mim não habita somente a mulher, habita o ser humano, habita um corpo que fala, né? Habita uma voz que sente o mundo e tenta, de certa forma, dar voz a ela, né? Representá-la ela de uma maneira pontual, né? Tentar fazer com que essa voz ela migre para as coisas e das coisas ela nasça. Então, não é uma voz de mim, mulher, né, que nasce para representar algo que eu compreendo do mundo, mas é uma voz que eu tento construir a partir do habitar as coisas por dentro. Não sei se é difícil de entender isso, mas é a maneira como eu vejo, porque a poesia ela tem uma outra forma de se colocar, do meu ponto de vista. E a Carmen falava dos estrangeirismos, não? Uhum. Não sei. Uhum. Não sei se é estrangeirismo, mas que alguns poemas são escritos em outra língua, em inglês e em francês. E isso nasce justamente dessa minha proximidade com esses idiomas. E muitas vezes a poesia nasce justamente a partir desses idiomas. Não nasce como tradução. Eu não penso em português para poder traduzir para o inglês. Mas às vezes nasce do inglês. Nasce como? Nasce por meio nasce por meio desse habitar as palavras e habitar o som delas e o ritmo delas, dentro de uma projeção que eu faço de um desejo.
É difícil explicar isso, né? E aí nasce em inglês. E foi muito feliz o poema meu, porque na sonoridade dele o desejo já está inscrito, não há necessidade de entender as palavras em inglês. Mesmo eu penso que ouvir um poema em português, né, quando a gente não conhece a língua, também essa participação musical que a gente tem, né, com relação às palavras, né? A gente percebe o ritmo, percebe a sonoridade, percebe uma doçura. Tive essa experiência na Suécia, quando morei lá por 2 anos. E Carlos Drummond de Andrade, havia uma coletânea de poemas do Carlos Drummond de Andrade traduzidos para o sueco. E aí a professora de sueco pediu para eu ler em português. E pediu que eu repetisse. Eu li aquele poema Cerâmica do Carlos. Ela falou, nossa, que gostoso. Ela dizia que a sonoridade era doce, etc. Né? Enfim. Não sei. Antes, já vou deixar você falar, só para não perder o gancho, porque você estava falando aí da sonoridade, né? Eu me lembrei da minha participação na Feira Internacional da Guatemala, no ano passado, e que foi muito interessante porque eu cheguei lá, né, e me desculpe, fui falar especificamente sobre o Paisagem de Porcelana, esse meu romance, que por acaso foi um dos finalistas do Prêmio Rio de Literatura. E eu fui logo avisando, me pedindo 1000 desculpas, porque eu não falo espanhol. E, enfim, eu estava naquela audiência ali, né, aquelas pessoas querendo ouvir um trecho do meu livro, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou tentar fazer o sotaque menos carioca possível, menos chiado possível. Assim, vou tentar fingir que eu sou paulista, ou enfim. Foi assim, eu vou me concentrar. Obrigado. E treinei, inclusive. É porque eu reconheço que é uma forma de falar muito mais clara, né, do que a minha. Então eu treinei bastante, assim, e foi tão, gente, foi tão emocionante, porque eu li um trecho do Paisagem de Porcelana, assim, nessa concentração paulista, né? E aí quando eu acabei de ler, mesmo em português, as pessoas estavam assim totalmente envolvidas com aquele trecho, totalmente. E aí depois uma moça que participava da organização da feira veio conversar comigo chorando. Isso para mim teve um peso tão grande. Eu falei assim, Cláudia, o que você descreveu, eu vivi, enfim. E quando eu cheguei em casa, tinha uma mensagem do organizador, agora não me lembro o nome, dizendo que foi maravilhoso me escutar. Então eu falei assim, bom, aí a gente vê a barreira da língua, né? Quer dizer, existem formas de a gente romper isso, gente, né? E essa... Só posso fazer um comentário? Do Porcelana, uma coisa que eu nunca te disse, Cláudia. É curiosa, assim, essas experiências desse estar fora e como a escrita vai para além da língua. Eu estou lembrando de um texto da Paloma Vidal, que é brasileira e argentina, e que no romance, agora eu esqueci o nome, Mar Azul, ela escreve um romance com sotaque portunhol. Né? E é curioso porque a gente, quando lê em português, a gente sente que tem alguma coisa que não funciona na língua, né? Alguns problemas até gramaticais, mas que foram voluntários. E depois, quando ela leu em voz alta, ela leu em portunhol, porque era a língua que era falada em casa. O seu livro, ele tem uma prosódia que difere do português tradicional padrão e assim tem uma penetração, não sei se é do neerlandês, alguma coisa, mas tem alguma coisa. E isso é que traz essa diferença, né, em relação a uma temática, que é uma temática bastante, vamos dizer, comum na literatura, né, mas tem ali algo que difere, que soa prosodicamente diferente. É de propósito. É de propósito, eu sabia. Bom, acho que o assunto rodou tanto, eu vou tentar responder tudo sintaticamente aqui, mas vamos lá. Boa noite, meu nome é Marcos Pérez. É um prazer estar aqui por alguns motivos. Acho que o primeiro deles é porque meu avô é espanhol, então eu cresci nesse ambiente também ligado à Espanha.
Recentemente eu consegui a nacionalidade espanhola. Então, o sobrenome espanhol mudou de Pérez, o Pérez abrasileirado do S mudou para um Pérez com Z. O segundo motivo também é pela publicação, também meu primeiro contato com o livro da Maresia, da Mercedes, que está aqui, e que eu achei maravilhoso. É muito gostoso você pegar o livro pela primeira vez, você poder ver, sentir, cheirar, tocar, enfim, é uma experiência muito gostosa para o autor ter esse primeiro contato. Bom, vou fazer minha apresentação. A gente está aqui, o Carlos falou de onde ele veio, de Santa Catarina. A gente subiu para Curitiba. Eu sou do Paraná, que também é um estado do sul. Eu sou da ponta do Paraná, de uma cidade chamada Maringá. Já é próxima a São Paulo, e a colonização de Maringá é do mesmo estado de Curitiba. Curitiba é a capital do Paraná, mas é uma colonização totalmente diferente. Então, isso se percebe em muitas maneiras. Acho que a principal maneira é o sotaque. O time de futebol, o costume, a colonização curitibana é muito mais, talvez, eslava, não sei. E a colonização de Maringá é muito de japonês e de italiano. Então, os costumes, o modo de viver do maringaense é muito diferente do curitibano. Acho que talvez a diferença mais gritante seja na fala. Então, a gente estava falando de sotaque. Eu me sinto muito representado por você quando você falou que treina, porque eu treino muito. O meu sotaque, esse sotaque do caipira, do norte paulista, que é o sotaque do maringaense, quando eu comecei a escrever isso com meus 17, 18 anos, eu pensava, não, nenhum escritor considerado bom pode falar porta. Então, eu ficava na frente do espelho treinando, porta. Mas eu confesso que eu tentei vir para cá falando um sotaque, mas ia ficar falso. Então, eu assumo aqui esse porta, que no Brasil é muito ligado. A gente tem um comentarista de futebol lá, que é o Neto, que ele fala assim, tem um sotaque muito caipira. Eu falo assim, parece um comentarista de futebol falando. Mas, enfim, não há outra maneira de falar isso. E, bom, eu escrevi o meu primeiro livro, O Evangelho Segundo Hitler. Ele não tem nenhuma referência ao Brasil, a princípio. Quando eu comecei a escrever, e ele não tinha intenção de ser publicado, não pensava em internacionalização de literatura, nada. Eu escrevi apenas porque eu era um leitor muito obcecado pelo Borges. No meio do livro, eu percebi que o Borges ele é argentino, e as referências dele são todas ligadas à Europa. Ele morou na Suíça, o ambiente dele é todo europeu. Aliás, na literatura do Borges tem muita pouca referência ao Brasil. Como estudei muito sobre ele, eu consigo falar disso com uma certa tranquilidade. Eu sou praticamente uma revista de curiosidade do Borges, assim, eu sei todos os detalhes da vida dele. Há poucas referências. Há alguns contos que ele fala, principalmente dos estados do sul, de Rio Grande do Sul, mais Rio Grande do Sul, de personagens que migram para lá. Mas talvez a referência mais... Ele faz uma referência também a Canudos, então ele faz uma referência a Euclides da Cunha, mas eu acho que a referência mais clara de Borges ao Brasil é uma empresa aérea encomendou ao Borges um texto para aquelas revistas de avião. Então era um texto sobre maravilhas da Argentina e do Brasil. Então ele faz um texto sobre as cataratas, que também no Brasil há uma certa dicotomia. O brasileiro acha que o lado brasileiro é mais bonito, e o argentino jura que o da Argentina é melhor. E o Borges fala, com toda aquela pompa que ele tem nos textos dele, aquela concisão, mas aqueles adjetivos muito elegantes, que ele fala que ele cita, por exemplo, no Aleph, ele fala das cataratas. É muito legal esse texto. Eu acho que saiu numa revista, salvo engano, da Varig, que também já não existe mais. Mas, bom, quando eu comecei a escrever, e eu sabia muito dele, eu quis usar ele como referência, quis usar ele como personagem. Em determinado ponto eu pensei, poxa, o livro se trata na Argentina, depois ele migra para a Alemanha, que enfim, o nazismo também era muito importante no livro, mas não tinha nenhuma referência do Brasil. E eu queria que o livro tivesse uma referência brasileira. A gente está falando de internacionalização, e está falando de barreiras e tudo mais, eu falei, não, eu quero uma referência brasileira. E eu falei, como eu posso inserir num livro totalmente, o assunto é totalmente distinto do Brasil, como eu posso colocar uma referência ao Brasil?
Em determinado ponto, é uma referência totalmente dispensável, mas em determinado trecho do livro está o Borges e está a moça, o Borges que não é o protagonista, não é o famoso, é o homônimo, e está com a moça que é apaixonado, e estão os dois numa cena, e enfim, eles estão aprisionados, e ele fala assim, agora é o momento de colocar uma referência. E daí ele fala para ela, vamos fugir desse cativeiro que a gente está na Alemanha aqui, vamos mudar para o Brasil e ficar lendo livros do Jorge Amado numa praia deserta. E eu achei que era uma referência muito bacana. Eu falei, nossa, as pessoas vão gostar dessa referência. E depois eu vi que era totalmente dispensável. Quando a crítica depois falou, isso aqui não está no cerne do livro. Enfim, era uma coisa que eu penso depois futuramente, eu acho que não era necessário essa referência, mas só para mostrar como às vezes não é necessário um assunto tupiniquim, aquele assunto idealizado para você fazer literatura. Eu comecei com uma literatura que ela é mais estrangeira, ela faz referências mais a outros países do que ao Brasil. Eu acho que para você contar uma boa história, você pode estar inserido num contexto, numa realidade, mas você não precisa necessariamente falar de assuntos locais. Depois, no meu segundo livro, eu tratei, o pano de fundo se trata em Curitiba, que eu queria fugir de polêmicas de nazismo e tudo mais, mas ele se trata ele se passa na capital do meu estado, e eu coloco assim, postulados que são um romance policial, daí eu trato de postulados filosóficos que poderiam se tratar em qualquer ambiente do planeta, mas que eu trato em um local específico que é Curitiba. Então, alguns nomes de rua, algumas referências são a cidade, mas o contexto, o enredo, ele poderia se tratar em qualquer lugar. Eu lembro quando o Brasil foi homenageado em Frankfurt, eu lembro que eu li uma entrevista de um especialista em literatura lusófona, e perguntaram para ele qual que era o grande... Por que o Brasil não assumiu um papel de protagonista nessa literatura atual? E ele respondeu de uma maneira muito clara, e que eu achei aquilo muito esclarecedor. Porque o Brasil não tem, atualmente, um escritor que reúna uma literatura que seja de qualidade, que tenha uma relevância para ser estudada, para ser criticada, para ser traduzida, e, ao mesmo tempo, consiga estabelecer um contato com o leitor médio, assim, o leitor grande, que talvez seria, ele até colocou um exemplo que talvez seria o papel assumido por Miyakoto hoje, por exemplo, na literatura lusófona, que é um cara que consegue ter uma literatura de qualidade e consegue chegar a um público muito grande, consegue ser traduzido, consegue ser... Então, o Brasil parece que escreve muito para os seus pares ainda. A literatura no Brasil ela é até traduzida, ela recebe críticas, você vê muitos atributos de qualidade, mas ela não consegue chegar ao grande público. Ou, quando ela chega no grande público, ela é extremamente criticada, ela é vista como uma literatura de segunda linha. Então, falta esse papel, que seria um papel, ele até citou também, que seria um papel anteriormente produzido pelo Jorge Amado, que é um cara que tem uma literatura de qualidade e consegue chegar, consegue ser lido, consegue ser interpretado pelo leitor. Então, eu acho que, enfim, para voltar ao começo da pergunta, se eu acho que a língua é um problema, eu acho que não. Eu tenho o exemplo de um Jorge Amado que conseguiu chegar, que conseguiu ser traduzido, que conseguiu ser visto, que ele conseguiu passar o local e o tempo dele para as pessoas. Então, por exemplo, hoje você vê no Miyakoto. Então, eu acho que não é o problema. Talvez a gente precise encarar outros problemas, mas, de fato, a língua, ela não é... Eu não vejo como o português como um problema para ser lido e para ser traduzido, internacionalizado, para ser visto em outras culturas. Obrigada, afinal, alguns responderam, outros sugeriram, depois no debate talvez alguém pergunte se tem interesse. Ao ler entrevistas, comentários, depoimentos das pessoas que estão na mesa em diferentes meios, há uma questão que costuma ser repetitiva, com diferentes palavras, mas que mais ou menos se resume. Escrever literatura no Brasil hoje é um desafio grande, é um risco. E aí costumam explicar, é um risco
risco porque você tem que tomar decisões, escolher personagens, escolher trama, localizar no Brasil ou localizar fora, se é conto, se é romance, enfim, uma série de questões e de decisões. Muitas vezes fazemos ideia de que o trabalho do escritor neste caso, ficamos aqui combinado com outros trabalhos, não é, para nenhuma das pessoas aqui presentes, é o único ofício que vocês têm. Diplomata, editor, columnistas, diretor ou pessoas que trabalham com revistas literárias, funcionário também do Ministério da Justiça, Marcos, acho, jornalista e professora universitária. Do mesmo jeito que eles representam, em certo modo, um mapa do Brasil, também as profissões que eles têm são, em certo modo, representativas desse mapa de pluriemprego que os escritores brasileiros habitualmente têm. Mas poucas vezes conhecemos o percurso que cada um de vocês tem ou faz uma vez que conclui o trabalho. Não quando começa a escrever, como é o processo criativo. Creio que poderia ter interesse que contassem, agora que acabam de ver a tradução, duas das pessoas aqui presentes, de um de seus livros para uma língua como castelhano, com uma editora daqui. Essa é uma parte do processo, mas como vocês fazem esse encontro com os leitores ou com futuros leitores, como vão bater na porta das editoras, como se apresentam aos prêmios, quer dizer, qual é o processo que cada um de vocês viveu ou está vivendo neste momento em relação ao produto acabado em função dos seus critérios, não daquela pessoa que avalia e diz, não, você acha que acabou, mas ainda está faltando alguma coisa. Eu só vou agora, como controlador da mesa, pedir então que sejam respostas breves, né, para que a gente possa fazer outras perguntas e eventualmente leituras e um debate com os presentes, tá bom? Voltou para mim aqui, então. Eu aproveitar esse espaço e a companhia de vocês para falar e prestar uma homenagem ao João Gilberto Noll, um dos grandes escritores brasileiros que faleceu faz sexta-feira passada, né? Um escritor sempre trabalhou, levou sua linguagem corria os riscos que achava que eram necessários, né? E deixou um grande espaço na literatura brasileira, né? É um escritor que sempre buscou a sua linguagem mais pura, né? E influenciou toda uma geração, né? Então queria deixar uma homenagem ao João Gilberto Noll. Em novembro nós prestamos uma homenagem para ele no Festival do Conto em Florianópolis. Foi a última homenagem dele. A semana passada ele faleceu. Foi um choque para o Brasil perder um dos seus grandes escritores brasileiros, né? Bom, o percurso. Eu vou falar um pouco brevemente, professor Leonardo, sobre as fantasias eletivas. Bom, eu morei muito tempo em Balneário Camboriú, trabalhei como recepcionista de hotel em Balneário Camboriú, e por essas fronteiras um tanto híbridas, tive muito contato com espanhol, até com Guarani do Paraguai, né, que é uma língua de raiz indígena, né, e sempre fui um pouco assombrado por todos aqueles fantasmas de quando eu morava em Balneário Camboriú, né? Então, através desses fantasmas eu escrevi um conto chamado Os Recepcionistas, que está no livro As Certezas e as Palavras, mas parece que eu nunca tinha exorcizado o fantasma de se trabalhar à noite numa recepção de hotel. E daí surgiu As Fantasias Eletivas, primeiro como um livro que seria uma abordagem social e fantasmática da função de um recepcionista de hotel numa cidade turística, e depois acabou entrando um personagem travesti, trans, que é Copi, que é uma homenagem a um cartunista e também escritor argentino, né? E o livro tinha todos os prognósticos para, não que ele tenha tido algum êxito, mas tinha tudo para passar em branco de diversas maneiras. Era um livro que falava sobre uma trans, era um livro que falava também sobre fotografia e poesia, era um livro que tinha uma mescla de linguagens, né? Corria muitos riscos, como a professora levantou. E quando saiu o livro, a publicação dele em 2014, eu até fui surpreendido. No Brasil é tudo muito relativo, o sucesso de algum livro. Fui surpreendido por boas resenhas, um certo bom espaço, e as coisas continuaram se seguindo de uma maneira interessante. O livro foi adotado nas universidades de Santa Catarina como um livro leitura obrigatória de acesso, junto com Machado de Assis, então as pessoas, para entrar na Universidade Federal de Santa Catarina, qualquer universidade privada do meu estado ou universidade estadual, tem que ler As Fantasias Eletivas, porque cai questão na prova, né? Então eu nunca esperei que pudesse, não que seja grande coisa, mas é importante você chegar
no público, tem leitor, né? Chegar no leitor mais jovem, que vai fazer o vestibular para qualquer área, e também chegar no professor, que é o que é mais importante, o professor como disseminador da literatura. E então o livro acabou tomando um caminho diverso. Isso é claro que ajudou a vender o livro, né, dentro da editora, deu um pouco de moral junto com o editor. Eu fiquei muito feliz um dia que a Mariana Teixeira Soares, que se tornou uma agente literária, né, ligou: Carlos, tem uma editora, da Maricia Libros, de Barcelona, que tem interesse em adquirir os direitos e levar o livro para lançar na Espanha. E eu me tornei exultante, porque eu, como leitor da literatura espanhola, admirador da literatura espanhola, admirador da literatura argentina, foi deu um pouco mais de ar, um pouco mais de fôlego para continuar escrevendo. Porque, gente, escrever... A Margaret Atwood tem uma fala muito importante, que ela diz que um escritor é sempre otimista. Primeiro, ele acredita que consegue escrever, que ele consegue finalizar, acredita que vai conseguir publicar um livro, acredita que vai ter leitor, acredita que o livro vai circular. Então, é um otimista em última instância, em último grau. E eu, quando soube essa notícia, eu fiquei muito feliz de o livro poder vir para cá. Se vai ter leitores ou não vai ter, é só a editora que vai dizer. Mas o fato de ter esse deslocamento da língua é algo muito importante. Tá? A gente, no 2017, faz 25 anos da publicação de um marco da literatura, que é o Mar Paraguaio, do Wilson Bueno, que é um livro que é falado em portunhol selvagem. Não é só portunhol, é o portunhol selvagem, que é uma mistura de português com espanhol. Era uma língua que nasce na tríplice fronteira brasileira, que é Paraguai, Argentina e Brasil, que mescla o guarani, língua de raiz indígena, o espanhol, o português e o francês, inglês, o que cair no balaio ali, cara, exatamente, das missões. Então, faz 25 anos. É um livro importante, e é um livro que é um marco para o Portunhol Selvagem, que depois até saiu um manifesto do Douglas Jegges, né, que é justamente uma quebra de fronteiras, é aquela latinidade, que quando perguntaram para o Roberto Bolanho, assim, você é chileno, Bolanho? Né, Bolanho, que morou aqui em Blanes, perto aqui, ele disse: não, eu sou latino-americano, né, porque tem essas características específicas da Latinoamérica, que são quais? Massacre, saques, né? Violência que perdura por toda a América Latina hoje. Isso é a característica de uma obra do Roberto Bolanho, um dos principais autores latino-americanos hoje. Esse olhar, né, esse olhar desolado sobre as coisas, sobre o espaço, sobre a geografia, né? Então, aí há um espaço de deslocamento também. Então, sobretudo por isso. Obrigado, por favor. Só uma curiosidade, não sei se você sabe, eu tinha, porque eu conheci através de uma troca epistolográfica com o Wilson Bueno. A gente tinha trocas epistolográficas de longa data. E eu fiquei sabendo que esse livro ia ser traduzido no Quebec. E me parece que ele foi a língua desse portunhol selvagem traduzida foi uma mistura de inuita, francês, inglês. Eu nunca vi o resultado disso, mas devia ser uma coisa bem interessante. Bem se saiu, né? Isso. 25 anos agora, em fevereiro. A gente precisa festejar isso. Quem quer falar? O Mário quer seguir a ordem? Tá. Um pouco de ordem nesse caos? Pode ser um pouco de ordem? Tá bem, um pouco de ordem. Bom, como eu disse, eu entrei no serviço público realmente com a intenção de escrever e de ter assim, uma segurança, né? E aí escrevi o primeiro livro que eu apresentei para... Você termina um livro, não sei se isso aconteceu com todos aqui na mesa, mas o meu grande temor era o seguinte: assim, eu realmente adorava fazer aquilo, mas eu pensava, será que eu não sou bom naquilo que eu gosto de fazer? Acho que isso é uma coisa que pode acontecer e deve ser um dos maiores desastres, né? Eu morei na Tunísia e via que os caras lá adoram futebol e eles são muito ruins. E eu pensava assim, deve ser terrível aquilo que você realmente... Porque se alguém diz, olha, meu filho, esquece, vai fazer outra coisa, mas você continua querendo fazer aquilo, né? Deve ser complicado. Então, aí tem todo aquele momento que você mostra para uma pessoa, mostra para outra, e
E houve opiniões, geralmente as pessoas não querem opinar, né? Não tem mais enchendo o saco, né? Quantas pessoas mandam textos para os grandes escritores, né? Mas eu acabei reunindo assim, umas boas opiniões e publiquei um primeiro livro para uma pequena editora do Rio de Janeiro que chama 7 Letras, que era uma edição realmente de 500 exemplares e que era paga em parceria, né? Eu paguei metade dessa edição. E aí tive que convencer o editor a inscrever no Prêmio Jabuti. Falei, eu pago. Eu paguei e fiquei em terceiro lugar no Jabuti, que era são 3 finalistas, né? E eu fiquei muito surpreso, muito feliz, e achei que isso foi em 2006. Inclusive, fiquei muito entusiasmado, assim, achei que isso seria uma grande abertura de portas, né? Mas não foi bem assim. Eu até hoje estou tentando um pouco entender assim, os códigos do mercado editorial, os códigos enfim, dos eventos literários e tal. Acho que eu não entendi nada ainda. Mas então teve essa publicação, mas isso sem dúvida me deixou muito entusiasmado a continuar escrevendo, né? Escrevi um segundo livro de contos que teve uma certa repercussão assim, de crítica, alguns comentários foram positivos. Acho que o grande momento dele foi quando eu abri a revista Veja e tinha uma página do Milor Fernandes falando do livro, assim, quando ele ainda escrevia na Veja. Aí eu pensei, agora realmente portas abertas e tal. Milor Fernandes, eu fiquei particularmente, porque eu realmente adoro o Milor Fernandes, e aí vendo ele escrever sobre mim, porque eu não mandei o livro, acho que a editora mandou, e ele deve... A questão da sorte, eu comecei a acreditar em sorte depois comecei a acreditar que eu não tenho tanta sorte também. Mas o fato é que, talvez, porque acho que a coisa funciona assim, ele recebeu livros e com tanta coisa para escrever, naquela semana ele deve ter pensado, eu vou escrever sobre os livros aí que eu recebi e tal. E aí, por sorte, leu alguns contos, deve ter gostou, né? Certamente gostou, escreveu uma coisa positiva e aí tudo funciona. Poderia pensar, não, mas agora eu tive uma outra ideia, eu não vou fazer esses livros. E aí nunca faria, né? Então esse foi o grande momento do livro e depois já em Brasília nesse momento e trabalhando muito, eu não conseguia ter tempo para escrever muita coisa, eu tirei uma licença e escrevi um romance. E esse romance assim, mandei para uma editora, não recebi resposta. Agora mais recentemente mandei para uma segunda editora, isso já é mais recente, então estou assim esperando enquanto... Mas acho que não vou esperar muito tempo enquanto fumo, vou acabar tendo um enfisema pulmonar. Acho que vou mandar para outras editoras, ou vou talvez ter uma agente literária e tentar. Mas não sei se o livro é bom. Pelo menos eu tive a opinião de algumas pessoas que acharam bom o livro e, claro, eu também tenho a minha opinião, acho que é um bom livro. O momento é que não é bom. Mas eu não sei, eu acho que não é bom, mas eu tenho certas dúvidas sobre isso. Eu acho que pelo menos as pessoas deveriam, sei lá, responder os e-mails. Né? Até para você não perder tempo, né? Eu acho que me sinto preparado assim para, não temos tempo, não queremos, ou não é bom, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. Mas acho que essa situação é um pouco chata. Então, mas acho que em algum momento sairá, nem que seja pelas 7 letras, e eu continuarei escrevendo. A questão de por que continuar escrevendo, né? mesmo diante de tantas situações difíceis e tal. Porque mesmo os escritores mais gabaritados e mais antigos assim, passam por grandes dificuldades. Né? Toda hora você ouve relatos, assim, não, tem que ter paciência. Não, o momento agora me lembra da década de 80, quando também ninguém publicava nada e tal. E eu acho que você continua escrevendo porque as ideias surgem e aí você tem que fazer alguma coisa com elas. Acho que eu não conseguiria não fazer. Não é a questão da inspiração, né, que se fala muito. Eu sempre vejo algumas pessoas negando um pouco essa questão, porque você tem que dizer que existe trabalho na literatura. É claro que existe, mas acho que tem algumas ideias que elas aparecem assim, de algum lugar. Se você pode ter algum treinamento, quanto mais leitura, obviamente isso vai facilitar todo o processo, né? Mas elas realmente surgem e você aí tem que dar algum destino para elas. E aí começa o trabalho, que é um trabalho realmente bastante duro.
Bom, eu sempre, no começo, quando eu comecei a escrever o livro, eu me sentia sempre no fim do mundo. Eu me sentia num país que, sem leitores, toda essa realidade já exposta. Dentro desse país, eu estava. A produção cultural já escassa desse país, ele se concentra muito. É um dado objetivo isso, claro, às vezes as pessoas contestam, mas editoras, os jornais, os suplementos, eles estão muito reunidos em São Paulo e Rio de Janeiro, que lá tem um nome para isso, que é o Eixo Rio São Paulo. E eu já estava já estava num país errado, estava no estado errado, e dentro desse estado eu estava no interior falando porta. Eu já estava tudo errado. E dentro do meu estado, a Curitiba, que é a capital, assim, os grandes nomes literários do estado, eles estão reunidos em Curitiba, que são Dalva Trevisan, Cristóvão Teso. Na cidade que eu estou, não existe nada de cultura. Então eu olhava para a história literária da minha cidade, não tinha nada, era um deserto. Então eu falava, poxa, não dá para fazer isso. E claro, num tempo em que não se lê, num tempo que você tem. Antes falava, não, você tem TV, hoje você tem WhatsApp, você tem várias coisas, você é bombardeado por informações rápidas, interessantes. Então, eu estava no país errado, no estado errado, na cidade errada, num tempo que não se lê, ou num tempo que tem muitas outras coisas para fazer além de ler. Então eu pensei, não, a literatura não é para mim. Mas todas as vezes que eu pensava que a literatura não era para mim, eu levava a vida de uma maneira um pouco amarga. Eu decidi fazer direito porque enfim, eu não adaptava nada de exatas nem de biológicas, então a humanas, a única coisa que eu consegui fazer era na área jurídica, e depois estudei muito objetivamente para um concurso, passei, nunca foi minha paixão, mas eu levei porque eu sabia que eu precisava ter um ganha-pão, então essa foi a maneira objetiva de ganhar a vida. Mas toda vez que eu decidi tirar a literatura do meu cotidiano, eu ficava um pouco triste, eu sentia que eu era uma pessoa um pouco mais amarga. E nesse momento eu acho que eu decidi, não, eu vou continuar lendo, a leitura sempre teve em mim, mas eu falei, não, eu vou continuar escrevendo mesmo que seja para poucas pessoas, ou para quase nada. E esse quase nada sempre foi uma realidade. Então, quando eu decidi escrever o Evangelho, eu tinha certeza que ele seria lido por 2 pessoas, que eram 2 amigos. Que eles liam tudo que eu escrevia. Eu comecei a escrever aos 17 anos, o livro foi publicado aos 28. E nesse interregno aí, essas 2 pessoas me aturaram de uma maneira muito, muito resoluta. E nesses 11 anos eles elogiaram tudo que eu fiz. Então eu fui um autor feliz porque eu tinha sempre 100% de aprovação. Eu nunca tinha uma crítica negativa. Então eu acabei convivendo com isso, aprendi a conviver com essa realidade, aprendi a conviver com... E eu achava que ia ser o resto da minha vida ia ser com esses 2 leitores. Eu torcia para eles viverem 100 anos de solidão comigo. E quando eu mandei o Evangelho para eles gostaram, ou falaram que gostaram, mas depois eu decidi mandar para um prêmio, que era um prêmio de inéditos no Brasil, e acabou dando certo, que eu achei que não ia dar certo, porque ele tem um nome também muito polêmico, e eu achei que a gente vive numa época em que o politicamente correto está sempre presente. Eu falei, não, uma instituição, que é uma instituição que também promove a cultura no Brasil, que é o SESC, eu falei, não, uma instituição que tem um vínculo com o Estado não vai comprar um livro que fale de Hitler, pelo menos no nome. E comprou a ideia, e eu acabei pensando, então, de um dia para o outro, eu me tornei escritor, que eu não era. Então, nem meus pais sabiam que eu escrevia. Quando eu mandei o livro, quando eu me trancava no quarto para escrever, eles achavam que eu estava fazendo outra coisa, mas eu estava escrevendo o livro. E quando eu ganhei, então, de um dia para o outro, eu falei, olha, ganhei um prêmio literário. E as pessoas falaram, mas eu nunca escrevi na vida. Eu falei, não, eu escrevi, que era uma relação muito restrita com o livro. E daí, então, já de cara, eu saio com um livro que o nome se chama Evangelho segundo Hitler. Foi muito difícil, porque as pessoas falavam, você escreve, e qual que é o nome do seu livro? Eu falava, Evangelho segundo Hitler. E todo mundo falava, poxa, mas você é nazista, qual que é a relação religiosa, alguma coisa? Então, no começo, até para minha família foi difícil. Eu lembro do meu avô perguntando e querendo saber. Então, foi uma relação um pouco conflituosa, até as pessoas entenderem que era um exercício de literatura. E, bom, depois o livro ele foi lançado pela editora Record, que era uma parte da premiação do Prêmio SESC, que é a mesma editora do Carlos, pelas fantasias, né? E o livro também foi finalista do Jabuti, ganhou outro prêmio importante no Brasil, que é o Prêmio São Paulo, e quando eu achei também que ia ter essa visibilidade, eu falei, não, agora eu vou virar um best-seller, mas não teve isso não. Mas
acabou rolando, como se diria no Brasil. Acabou tendo uma visibilidade legal. Foi lançado em Portugal, foi um momento legal também, porque lá as pessoas todas me perguntam se o livro tem a ver com Saramago, pelo nome, mas não tem a ver. E foi lançado agora para Marazinho, então eu estou muito feliz. Eu acho que superou muito a expectativa que era dos 2 leitores lá, meus amigos. Já nasceu com 2 leitores? Já está É maravilha. E 2 leitores que seriam 2 críticas positivas, com certeza. Deu uma parte do prêmio, de algum dos prêmios para eles? Não, eles me cobram até hoje. Eu vou penso em dar. Leva para junto. Bom, então, assim, só para contextualizar minha caminhada, eu tenho 12 livros hoje publicados, entre infantis, não ficção, 2 participações em antologias e 2 romances, né? E, assim, a princípio, eu poderia dizer assim, que o elemento facilitador, eu acho, na minha caminhada foi o fato de ser jornalista. Num primeiro momento, assim, não que seja fácil hoje, mas por eu sempre trabalhar eu trabalhei no Jornal do Brasil e sempre no caderno Ideias, né, de literatura, então eu já conhecia o meio já me conhecia. Então, assim, aquele primeiro momento, quer dizer, oi, meu nome é tal, eu não precisei passar por isso, porque quando eu me aproximava das editoras, as editoras já sabiam quem eu era. E eu já conhecia o meu texto, né? Então, assim, eu acho que o meu trabalho como jornalista foi meio que um cartão de visitas, um preparatório, né? Assim, um momento preparatório e facilitador da minha caminhada como ficcionista. Porém, né? Eu achei, né, que realmente, né, poxa, esses livros todos, né, tava assim, prêmio, né, quase prêmio, né, enfim, tive um momento de glória também quando a Porcelana saiu no Globo News Literatura, eu fiquei me achando assim, foi um tempão foi o Klauf, ele sentou na poltrona lá, era um momento especial do programa, leu, aí ficou um tempão mostrando meu livro, eu falei assim, nossa, que sucesso, né? Mas não é assim. Então, assim, eu quero partilhar e só para dizer que esse aqui é o meu primeiro juvenil, eu lancei esse agora, tá fresquinho, tem alguns meses que eu lancei, mas o toque de graça acaba por aí. Então, eu quero, assim, compartilhar, Mário, exatamente, eu vivo o mesmo problema, mesmíssimo problema. Então, e com toda essa caminhada, eu tenho um terceiro romance pronto, que se chama Jasmins, e eu sempre me pergunto, Mário, sabe, é bom, não é bom? Porque, assim, tem sido, não digo nem negativa, sabe, eu digo sem respostas. Não tem estagiário, mas e aí foi o que me levou, inclusive, eu acho que esse é um assunto que a gente precisa discutir, se tiver tempo, a questão do agente. Foi o que me levou ao encontro de uma pessoa maravilhosa, que é a Ana Ranhac, que ela trabalhou, alguns de vocês devem conhecer, ela foi executiva da Record durante muitos anos, uma pessoa respeitadíssima no Rio, no Brasil, né, no mercado editorial, e hoje ela me agencia. E uma das coisas mais importantes que ela fez para mim foi devolver para mim a confiança no meu trabalho. E ela disse assim, ela leu todo o meu trabalho, esse que estava por ser editado ainda, e principalmente esse terceiro romance, né? E então ela falou assim, Cláudia, é espantoso esse seu livro. Então isso devolveu a minha confiança, sabe? Por isso que eu te falo, eu acho que é o momento. Se sempre foi ruim, agora está pior. E aí a gente chega na poesia, só falar uma anedota, né, Suzana, fala-se de estatuto, né, profissionalização do autor, do romancista, sindicato e poeta, né? Aí eu lembro que quando a gente vai para as feiras literárias, que eu curiosamente, assim, eu não sou especialista em poesia, mas as pessoas me chamam para fazer muita moderação em poesia. Aí as pessoas colocam, né, a mesa de poesia, segunda-feira de manhã, né? A última na sexta-feira à noite, como? Sexta-feira à noite. Quer dizer, o único espaço onde eu moderei, eu fiz até uma apresentação sobre poesia, foi na Suécia, curiosamente, na feira de Gothenburg, né? Que é uma feira
curiosa, porque as pessoas vão para os debates, né, anotam tudo, e tinha público, tinha 5 pessoas na plateia, o que é um sucesso, né? Pois é, e aí, como é que fica o trabalho do autor, do poeta, uma vez que o livro está feito ou não feito? Boa pergunta. Eu não sei responder isso, porque eu nem queria publicar, na verdade. Nunca pensei em publicar, fazer um livro. Achava isso algo muito distante de mim, sabe? Não era para mim. Porque, assim, concordo com o Carlos falou, a gente tem um otimismo, tal, acredita, né? Mas, por outro lado, a gente tem uma incerteza terrível, né? Que a gente fica, assim, na insegurança até o fim. Até hoje. Não sei. A horas que eu olho, é legal, às vezes eu olho e falo, não poderia estar aqui esse poema. Enfim, é muito complicado. Então, eu nunca pensei em publicar, mas eu pensei em... Chegou um momento na minha vida, isso foi em 2008, que eu queria sair daquele lugar restrito, que era São José do Rio Preto, né? Que apesar de ser um polo econômico, não é cultural, né? Minha ponte aérea com São Paulo era frequente, por isso. E eu queria sair de lá. E um trabalho como professora universitária na área de letras extremamente claustrofóbico, né? Terrível, porque a gente, enfim, não tem vida, não tem fim de semana. Então, escrever poesia é se libertar um pouco também, se resistir a essa rotina, né? E penso em me aposentar para escrever, né? Tem gente que pensa em se aposentar para, sei lá, para outras coisas. Eu queria muito escrever, eu queria ser paga para escrever, eu queria ser paga para pesquisar. Eu adoro fazer pesquisa, adoro. Dar aula é bom também, mas eu não gosto da burocracia da universidade, né? Das chatices das reuniões que tomam o tempo da gente. Então é um tempo roubado da vida, né? Que se discute nada ali. Né? Mas, por outro lado, é um lugar também a psicologia explica isso, é um lugar que a gente pode também colocar um pouco dessa nossa angústia quando a gente está com os colegas, né? Por isso que as reuniões são extensas às vezes. Eu vejo por esse lado também. Bom, enfim, é o lugar que a gente habita, né? Então, o livro surge justamente após eu querer sair então, dessa concha, que era minha também, por conta da minha timidez e do fato de eu não saber ser feliz, porque tinha 2 leitores, né, Marcos? Eu tinha minha mãe. E a mãe não é leitora, né? A mãe é a mãe da gente. Né? Então, torcida. A gente é a torcida. Tem os filhos que não entendem nada, né? Não entendem. Mal compreendem. A família mal compreende. A irmã não entende, o irmão também não entende patavina do que eu escrevo. Ele diz que não entende nada do que eu escrevo, meu irmão. Enfim. Não sei se é para entender. Aí eu mandei para a revista Cult uns poemas que eu acreditava, né, para mim, bons. E a revista Cult é uma revista de banca de jornal, uma revista dedicada à literatura, né, à arte. É uma revista importante no Brasil, né, principalmente em São Paulo, né, onde ela circula, onde ela nasce. Mandei e em abril de 2008 os meus poemas são publicados, né, numa página final ali. A editora me ligou dizendo: nossa, mas são muito bons, são seus mesmo? Você já publicou? Eu falei: não, são inéditos, né? Aí ela falou: então a gente vai publicá-los na edição de abril. Isso para mim foi a glória. Nossa, estou numa banca de jornais, né? E fiquei muito feliz. Acho que o entusiasmo da gente sempre, né? Porque aí era público. Aí alguns colegas tinham visto a revista, que assinavam a revista e vieram me falar. E isso, aí eu tive coragem de ler esses poemas num sarau em São Paulo, na Casa das Rosas, na abertura do encontro nosso da Abralic, que é um encontro da Associação Brasileira de Literatura Comparada. Então havia lá na abertura esse sarauquê, que é um sarau acompanhado de música,
que para me perturbar mais ainda, eu tinha que ficar ouvindo a música atrás, que não tinha nada a ver com o que eu estava falando, mas enfim, era o jogo, né? E aí foi essa minha experiência de leitura pública para um público que eu não conhecia. Isso foi para mim um desafio. E aí, a partir de então, traço vários contatos ali, enfim. Aí, posteriormente, vem isso. Olha, imagina, o livro foi editado em 2013. Estou falando de uma coisa que aconteceu em 2008. Demorou um pouco de tempo. E aí eu recebi o convite de amigos do poeta Vicente Pietroforte. Falou para mim, você tem que publicar, Suzana, você tem que publicar. E eu... Não dá, a universidade não deixa, eu tinha preguiça de me inscrever em concurso literário. Me inscrevi num do estado de São Paulo, cujo nome já esqueci, que tem a fase regional, a fase local, a fase regional, e aí o prêmio do estado de São Paulo. E aí esse eu consegui, eu ganhei as 3 fases. Isso também me deu, com esses poemas que eu tinha publicado antes, né? Me deu assim também, fiquei fortalecida para acreditar. E aí eu recebi o convite do Eduardo Lacerda, que publicou, da editora Patois, que é uma das editoras pequenas até de São Paulo, que está crescendo, e que dá a abertura para muitos poetas e muitos escritores publicarem. E foi agraciada com o projeto PROAC, que é um projeto de ação cultural do Estado de São Paulo, então eu não paguei pela edição, uma edição de 1.500 exemplares. Boa parte dos exemplares foi distribuída para as escolas do Estado de São Paulo, o que é interessante, e o resto fica com a gente, né? E a gente se vira. Aí eu não sabia o que fazer com o livro. Porque a gente não tem isso, né? A gente não aprende a fazer essas coisas. Eu publiquei, e, enfim, não tinha esse compromisso com o mercado, não sei o que é isso. E eu acho que o PROAC talvez haja uma falha aí em algum momento, porque já que os livros são destinados às escolas, acho que deveria haver, então, uma ação de um périplo, né, desses poetas e escritores que são agraciados com esse projeto, de visitarem as escolas, de levarem os seus poemas, de falar, né, de entrar em contato, dos alunos poderem entrar em contato. Existem outros projetos no Estado de São Paulo em que há esse périplo, né? Mas justamente esse aqui não tem. E mesmo esse outro, do qual que eu ganhei, né, nas 3 fases, também do Estado de São Paulo, não houve essa finalização. Então se perde um pouco, né? Eu acho essa questão da divulgação, da gente poder caminhar um pouquinho mais, né? Não sei se temos muito tempo, talvez uns 10 minutos, pode ser? Sim. Alguma pergunta do público, enfim, para a mesa, para alguma das pessoas, para todas? Alguém se anima? Por favor. 6 minutos? Respostas breves, concisas e sob forma de haikais. Eu tenho que dizer tantas coisas a cada um de vocês, mas tudo bem. Para começar, gostaria de dizer para as mulheres que estou na procura de literatura de mulheres em todo o Brasil. Acabo de voltar faz um mês de 2 meses no Nordeste, Salvador, Recife e João Pessoa, na procura de letras. O Borges, o grande Borges, dizia dos escritores que começavam o trabalho deles, se você quer que ninguém dos críticos vai te criticar, vai colocar a tua intriga no final do século XVIII, numa cidade pequena do interior, ninguém vai te procurar estudar as coisas. E estava pensando nisso quando você estava falando do Borges, mas estou pensando também no fato que vocês, escritores do Brasil, e quem sabe os 2 professores
estava em Paris 3 e Paris 1 durante alguns bons anos. Não tem que pensar tanto como é que o público dos outros países do mundo vão escutar vocês. Cadê o público de vocês no Brasil? Ou seja, eu acho isso super importante. A missão do escritor brasileiro é chegar para um público brasileiro e fazer tudo o que tem que fazer para isso. O que eu faço? Eu sou mulher ponte, sou mulher vagabunda. Tinha morado em 20 países e acumulei 7 idiomas. Então, no Brasil, eu dou palestra de História da Arte, porque foi durante 25 anos conferencier au Louvre. Mas, na França, depois de ser professora, porque eu também achava que chatice tudo isso da universidade, deixei a instituição e me dediquei à tradução literária. Tá? Sou tradutora de 7 obras de Montesquieu ao francês. Grande, mocinho. Sou tradutora de Jorge Amado ao hebraico e da Clarice ao hebraico. Tá? Teve o grande privilégio de morar tanto com Jorge Amado que a Clarice me apresentou no ano 75, morando na casa dela. Então, para mim, o nosso trabalho é de um passeur, o passeuse, aquela que vai servir de ponte entre as culturas, não é? Mas o que eu fiz com a Clarice? Eu criei daquele texto, por exemplo, da Hora da Estrela, uma matéria para levar à televisão. Porque eu sabia que ninguém, nem o teatro israelense, que é muito bom, vai para escutar a obra da Clarice Lispector. Então, criei do jeito que virou acessível. Essa é a palavra-chave para mim, hoje em dia. Se Yakoto é tão fácil, é porque me entra ali no povo dele. Eu dava aulas durante um ano, em 2010, ali em Moçambique, Maputo, na Escola de Belas Artes. Posso dizer que eu fui com Paulina Chiziane, com o Yakoto, para visitar o Moçambique inteiro, ver como eles vivem, como aquele povo entende as línguas diferentes, etc. É muito diferente do escritor, das profissões de vocês, cada uma ali por em cima, não tocando muitas vezes o público, nem conhecendo o público. Então, isso eu acho muito, muito importante. E o que eu queria também, quem sabe, falar para vocês que eu fiz durante, na volta de Moçambique, porque era como uma necessidade, um desejo de glorificar a oralidade. Eu criei esse rito, que é o rito francês par excellence, do salão littéraire. E comecei a criar em Paris durante os primeiros 3 anos, era só em Paris, mas eu fiz, por exemplo, o salão literário da Clarice Lispector, que foi um salão mais de êxito que eu teve na Europa toda, Bruxelas, Berlim, Praga. Levei Clotilde Ramondou, que diz os textos da Clarice. Nunca ela conheceu Clarice de perto, não teve esse privilégio, mas ela encarna Clarice Lispector. E, finalmente, fora das instituições, com toda a minha honra às instituições, eu acredito no trabalho de cada um dos cidadãos e das pessoas individuais. Portanto, quando criei um salão literário, cada salão, o que a gente chama de sarau, mas é outra coisa, entram 70 pessoas. Não tinha um só salão literário dedicado cada vez a outra cultura do mundo, a outra literatura do mundo, com menos de 70 pessoas. Essas 70 pessoas falam com os amigos e depois vai se fazer um outro salão literário na outra cidade, em Nantes, em Bordeaux, etc. Essas são as minhas maneiras na Europa de me lidar com a difusão da literatura, porque por todo lado a gente, mesmo se na França a gente lê o metrô e é um prazer enorme, cada vez que eu moro aqui há 3 anos e quando volto para Paris eu vejo esse fenômeno que realmente respeito muito na nossa cidade de Paris e na França inteira. Eu sou também francesa, mas de origem sou búlgara.
E ali eu posso dizer para vocês que o trabalho do tradutor na Bulgária é mais que importante, é a pessoa mais considerada que tem, aquele que sabe levar para o outro país a cultura de outra cultura. É realmente uma outra dimensão daquilo de sentar e fazer uma tradução literária. É realmente uma voz importantíssima. Então, eu tenho muito mais para dizer, mas não quero não tudo. Alguém quer responder em algumas palavras? Eu acho que se todos quiserem falar, tem um texto do Charles Kiefer, que é um escritor lá do Rio Grande do Sul, chamado Para Ser Escritor. Ele diz o seguinte: o escritor só é escritor no momento que ele está escrevendo. A hora que ele parou de escrever, entre o primeiro leitor, o editor, né, e depois o marqueteiro. Então ele é escritor quando ele realmente escreve. Essa figura do marketing do escritor, que faz isso, aquilo, é uma figura que, né, depois entra a figura do autor também. Então, o debate da mesa, que o debate para suscitar, era justamente o tema de quanto seria possível se divulgar a literatura brasileira no exterior, perdão. Mas eu acho que, pelo menos eu, quando estou escrevendo, eu prefiro ser muito mais fiel às minhas obsessões, né, do que ao próprio leitor, às vezes. Não que eu não me preocupe com o leitor, longe disso. Mas as obsessões e os fantasmas que advêm de um ser neurótico como eu me interessam muito mais e perpassam a linguagem do que eu ficar pensando, se eu escrever aqui, eu vou ser traduzido, acho que em algum lugar. Não, isso não acaba não passando. O fato de ter um argentino travesti no meu livro tem das minhas experiências linguísticas, sensoriais, de ter visto muita coisa, né? Mas pelo menos para mim eu não penso em escada ainda, né? Eu vou escrever um livro aqui que talvez faça sucesso lá, para fazer sucesso aqui, para circular em tal lugar, né? Eu pelo menos sou um pouco mais fiel a minhas angústias. Quando eu escrevi um livro, até o Leonardo tem ali, que é o História da Chuva, né? Que é um livro que fala sobre teatro de formas animadas. Ninguém conhece teatro de formas animadas, ninguém conhece Tadeusz Kantor. Eu escrevi porque eu queria entender aquele universo e aquela linguagem, né? A gente escreve não porque sabe, mas porque a gente quer mergulhar nessas coisas, né? Então, desculpa, eu já falei demais. Obrigado. Tem que ser mais breve ainda. Posso? Suspiros. Haikai, Twitter. Posso completar? Pode. Bom, eu na verdade só vou reiterar as palavras do Carlos. Eu acho que isso que ele falou deve ser um ideário do escritor mesmo. Na hora de escrever, ele talvez se feche. Eu tenho medo de falar que, como ele disse, da mesma maneira, você precisa ser cuidadoso para falar assim, não se preocupe com o leitor. Porque dá a impressão, uma vez eu disse algo nesse sentido e depois alguém me falou, não, você está parecendo um pouco arrogante nessa resposta, mas não foi nesse sentido, não é nesse sentido nunca. É para dizer que você não se preocupa com... não dá para você se preocupar especificamente. Se eu escrever um termo chulo, meu chefe não vai gostar. Se eu dizer sobre mal da instituição que eu trabalho, o juiz que eu trabalho não vai gostar. Se eu escrever um palavrão, minha mãe não vai gostar. Não dá para você mensurar tudo isso. Então, se você pensar muito nisso, você fica como um escritor covarde. E se for para ser covarde, é melhor não escrever, é melhor não começar. Então, só para completar porque eu acho é muito isso aqui. No Brasil, no Portugal, eles usam o termo funcionário público. No Brasil, a gente era antes da Constituição de 88, que é a Constituição Democrática. Depois, a gente usa o termo servidor público. E a palavra servidor, ela tem uma simbologia muito grande, porque você serve não só ao contribuinte, que é você está prestando um serviço público para as pessoas que pagam aquilo da sociedade, mas você é um servidor também do Estado. Então, de um lado tem o Estado falando, você precisa cumprir seu expediente, você não pode ir para a Europa falar sobre livros, enfim. E do outro lado tem o contribuinte que está pagando para aquilo e precisa de um serviço de qualidade. Então, o meu serviço, desde o princípio, desde quando eu assino o pacto ali, eu estou vendendo, é realmente uma venda de alma, eu sirvo todo mundo. Sim, senhor, não, senhor, o dia todo. Então, não estou achando isso ruim, isso faz parte da minha função. Só para dizer que quando eu escrevo, é realmente um momento, isso também é uma coisa que vai soar um pouco clichê, mas é um momento em que realmente eu não preciso prestar contas. Então, é um momento que eu desligo do mundo e realmente não dá para você
pensar objetivamente, se eu escrever isso, eu vou ser traduzido para o espanhol, se eu escrever sobre um escritor argentino, eu vou ser processado pela esposa dele. Não dá para você mensurar tudo isso. Mas então é realmente nesse momento que você queima todos os demônios, você exorciza tudo. Então realmente um momento de, mesmo que não encontre uma crítica positiva ou não, é um momento de reencontro comigo mesmo. É um momento muito importante, portanto. Seu Twitter foi um pouco longo. Marcos, alguém quer complementar? Porque já são 9h10, eu tenho isso. Escreve. Não, eu concordo. Menos do que o Twitter. Meninas, como se diz? Eu poderia falar apenas sobre essa questão do ter leitores, né, de divulgação da literatura. Não sei a minha, mas eu participo de saraus quando posso e promovo dentro da universidade essa extensão do meu trabalho poético na sala de aula. E faço com que os alunos também criem seus recitais publicamente. Então, esse meu trabalho poético, ele se estende para o meu trabalho acadêmico. Eu não consigo ver uma coisa separada da outra, porque essa é a minha sobrevivência. Acho que é pronto. Bem Twitter. A gente vai ter tempo. Vai ter tempo depois, talvez, conversar com o público. A gente pode conversar informalmente. A gente pode jogar. Tá. Carmen, eu acho que são horas, não sei. Isso. A pessoa da casa. Sim, tem alguma pergunta mais? Sim, então aproveita. Buenas noches. Sí. A mí lo que me sorprende con respecto a la literatura de América Latina es que no hablan sino de prostitución, corrupción, violencia, pobreza, pero nadie va a hablar del valor de esa gente. Nadie va a hablar de los hombres que son héroes, hay veritables héroes, anónimos, pero que hacen muchas cosas. Y la humildad, la dignidad de la mujer y lo que son capaces de hacer, nadie habla de ellos. Nadie habla del folclore, nadie habla de la cultura, nadie habla de la buena literatura. Bueno, ustedes están aquí, pero en realidad no hay nada positivo. Nada de América Latina, todo es negativo. Yo nací en Colombia y he vivido 30 años en Francia y he tomado mucha información y he visto, cuando he estado en Colombia, cuando he vivido en Colombia, vi gente tan buena, tan resignada, tan humilde, que yo digo, toda la América es así, yo estoy segura, pero no hablan de nada bueno, lo siento. Cláudia e Mário que não responderam, talvez. Eu já estou na guilhotina de falar demais. Preencheu o expediente. Pregunta, porque en el cine también es lo mismo. Sí, es que es eso lo que da dinero. Porque cuando se comienza a hablar de algo positivo, por ejemplo de Colombia, inmediatamente te paran. En Francia, por ejemplo. Aquí yo no sé, no. Pero en todo caso, es una lástima porque es un inmenso continente con una riqueza increíble, es fabuloso lo que es México, lo que es Brasil, lo que es el Perú, en lo más representativo. En Colombia de todas maneras nadie conoce nada, pero el folclore, lo que es Colombia, es increíble. Entonces, bueno, lo siento. Posso falar em português? Para na embaixada, em português. Não, desculpa, a senhora se refere ao jornalismo, à imprensa, não? Os temas dos livros. Son los temas de los libros que no hablan que hablan de cosas que son malas, que no son positivos. Casi en toda América Latina, cuando se trata de América Latina, que sea cine o que sea libro, que sea, siempre van a decir lo mismo, van a, como decía el señor, todos los ingredientes, violencia, esto y esto. No hay que eso, es que no escribir hay que sobre eso, alegría. Pues hay una población, hay niños, hay familias, hay personas de edad, pero hablan de la violencia y esta violencia va a aplastar lo bueno. Bueno, yo creo que en el caso, no sé, entiendo que usted se refiere a la prensa, por ejemplo, las cosas que la gente dice sobre América Latina, pero creo que en la literatura la cosa está un poco
Diversa porque, por ejemplo, si una obra de literatura habla de las cosas malas, de los crímenes, de la corrupción de América, si esa obra estéticamente es buena, entonces tiene una obra buena de Brasil, por ejemplo. Entonces la obra en sí habla de cosas positivas de Brasil porque la obra es positiva. Mismo si se habla de cosas malas, es crítica con la situação de los países. Isso é o que penso. Cláudio, não, e eu fico pensando que justamente o literário é o conflito. Tirar da zona de conforto. Sim, né? porque eu fico imaginando a gente vai construir contos de fada, quer dizer, eu não consigo entender. Eu acho que é justamente nesse embate, no conflito, no monstruoso, é aí que o literário ele tende a se realizar com mais assim, eficiência. Não sei se é um termo bom para se usar em literatura, mas eu acho. Disculpe, no sé si en su pregunta, y yo no soy ninguna de las escritoras, pero ¿no está un poco presente la idea de una nueva forma de exotización que se ha hecho sobre determinadas realidades y que en el caso brasileño transmitían películas, cine sobre todo, desde Cidade de Deus a Tropa de Elite, y que alguna producción literaria que probablemente no sea la que de la escasa que circula, la que más circula, por decirlo de algún modo, pero sí que a veces refleja ese nuevo interés o ese interés que apela más ya no al exótico de la escena del libro O Evangelio segundo Hitler de Marcos Pérez, leyendo los personajes, alguna de las obras de Jorge Amado en alguna playa brasileña, sino la gran urbe con los conflictos que eso implica y la violencia o la corrupción. Entonces a mí me parece que se ha hecho, al menos en páginas de cultura, incluso de prensa española, y hablo de diarios que todas y todos conocemos, una mirada que realmente, al menos en el caso brasileño, no sé, en otros países de América Latina, creo que coloca un énfasis tal vez de un zoom exagerado sobre esos fenómenos de violencia como un modo de atracción, de una manera también de exotización, ¿no? Era mi percepción. Se eu posso só complementar o que a professora Carmen falou, o painel atual da literatura latino-americana e brasileira é tão vasto, é tão imenso, que é difícil falar que só a literatura fala de coisas más, de coisas tristes. Essa é a literatura que se torna mercado, produto, e que muitas vezes é exportada porque ela gera dinheiro, né, para o exterior. Mas sim, dentro do espaço latino-americano, eu acho que a senhora deve concordar, que deve ler, é múltipla essa literatura. E eu penso em alguns autores que falam, que evocam justamente o que a senhora disse, essa questão do cotidiano, essa questão, vamos dizer, não é o grande herói, mas é o herói do cotidiano, crianças, famílias, essa questão do nada. E eu penso, por exemplo, em um autor brasileiro, João Carrascosa. João Carrascosa, que para mim é a grande voz, né, de espaços do cotidiano, da nossa casa, das nossas relações familiares. E, quer dizer, para mim é um autor que me faz chorar minha mãe, faz chorar todo mundo, faz você chorar também, porque, quer dizer, e assim, talvez seja essa literatura que não tenha sido exportada, mas não que ela não exista, ela exista, né? Eu acho que a grande característica dessa literatura contemporânea é a sua grande pluralidade, a sua grande diversidade, né? Das suas diversas vozes e dicções, se eu posso me permitir. Sim, por isso, mas é o processo de exportação. Toda a América Latina e é como uma moda, como se tenha a moda de falar solamente que de violência. E en realidad, incluso hay clásicos de la América Latina increíbles que fueron escritos hace 40 años, al principio del siglo, en fin, hay grandes escritores. Es decir, es tan rica la América Latina, cualquier país de América Latina, que yo digo, ¿cómo es posible que hablen que de corrupción y violencia? ¿Cómo es posible? Tiene otra pregunta, sí. Eu queria mudar um pouco de assunto, falar essa história de educação que vocês tocaram no início, né? Que é como que seria possível divulgar mais a literatura brasileira no exterior. Eu fico pensando, bom, se o livro no Brasil não foi muito lido, se não foi muito divulgado, se não é famoso, se não teve um público grande, como que ele vai poder ser
exportado, né? Como que ele vai poder ser traduzido. E aí, por que acontece isso também? Como a gente sabe, o Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes, Isso. 208. E desses são uma parcela infime leitor, leem livros, consomem livros, e eu acho que é aí que teria que incentivar, né? Porque, por exemplo, a minha geração, eu me lembro que quando eu fiz vestibular, não tinha redação. Eu fiz meu vestibular completamente múltipla escolha. A minha geração inteira não precisou ler nenhum livro para entrar na faculdade. Seja ela de história, de direito, de filosofia, de matemática. E eu acho que isso refletiu, graças a Deus isso mudou, né? Depois eu saí do Brasil logo depois, mas eu acho que isso mudou bastante. E eu acho que isso reflete muito, porque hoje em dia, quem está com... Bom, vou falar logo a idade de 50, 40, 50, 60, não sei. É uma geração que não teve o costume de ler. E a geração que tem poder aquisitivo, teria o poder aquisitivo e o tempo, talvez, de comprar livro, de se ocupar com literatura, né? Hoje precisa ler o livro do Carlos para entrar no vestibular. Mas só em Santa Catarina. No Paraná não precisa. Aliás, no Paraná estava uma briga lá, porque não tem paranaense lá na. Só contar uma anedota sobre isso. No Paraná teve até um tempo, não faz muito tempo, a gente teve um projeto de lei para colocar, dizendo que tinha que ser obrigatório autores paranaenses. Até então era uma lei interessante, porque toda instituição de ensino superior, privada ou pública, precisava colocar uma questão no certame envolvendo autores paranaenses. Até aí era uma coisa que incentivava a cultura local e tudo mais. A lei tinha 2 artigos. O primeiro artigo era esse. O segundo era: considera-se autores paranaenses. 2 pontos. Os escritores da Academia de Paranaense de Letras. Que daí, os autores paranaenses da Academia de Letras eram 30, 40, enfim, excluía todo que é um movimento cultural, sem entrar no mérito da academia, mas excluía todo o resto, todos os escritores que não eram. E os grandes escritores do Paraná, Dalton Trevisan, Cristóvão Teso, não pertence à academia, como também na Academia Brasileira de Letras. É uma realidade. Mas isso também é um problema de curadoria, assim, mais ou menos, né? Porque, por exemplo, quando teve a Feira do Livro, eu esqueci o nome dela, a curadora, foi muito criticada, né? Porque ela levou mais homens do que mulheres, ela levou, sei lá, Foi a Guiomar? Não, Frankfurt foi o tripla, isso, Manuel Costa Pinto. Não, Guiomar foi depois, comigo. No sentido que foi, porque aí é a visão de cada curador, não sei se são 1, se são 2, se são 3, mas é a visão da pessoa. E eu acho que essa lei, ela teve boa intenção, mas o cara, quando não sei, pelo menos tinha 30 ou 40 escritores, porque na minha época não tinha nem isso, não tinha nada. Não, ela fala da 30, 40 escritores no momento que ela passou o vestibular. Isso é muito tempo atrás. Eu acho que isso a gente vê hoje, sei lá, os políticos, a vida pública e tudo, é uma geração inteira que cresceu sem o costume de ler. Também, se você não lê, você não consegue debater, você não consegue discutir, você não... sei lá, eu pensei nisso quando vocês falaram sobre a educação e sobre a divulgação do livro brasileiro. Isso, só um parênteses que também a gente tem outro contraponto, que muitas editoras, para sobreviver, vivem justamente de venda governamental para as escolas. Então, no livro infantil hoje, as editoras estão loucas atrás do governo para comprar. Então, elas dependem... Agora o programa não tem mais. Era o maior comprador? Sim, PNL. Por exemplo, como Por isso é que Santillana... Que não existem mais. Que também não existem mais, né? Uma promessa. Encerramos? Sim. Bom, você quer encerrar? Vou então encerrar essa mesa agradecendo a presença de todos os autores, escritores, a presença da Carmen, que veio lá de Compostela justamente para fazer essa moderação, encontrar com os escritores, a presença do público. Queria dizer que hoje, ao lançamento oficial já, né, dos livros traduzidos para o espanhol da editora Maresias, de Marcos Pérez e Carlos Schröder, mas que os outros autores aqui presentes e também na plateia trouxeram alguns livros, se vocês
tiverem interesse, que estão ali na mesa, logo na entrada, e a gente pode também continuar um papo informal, tá? Até depois com uma cerveja, se vocês quiserem. Então, só agradecendo e falando então que nós vamos encerrar as atividades da Primavera Literária amanhã na livraria La Central, contando com a presença e a honra de ter Juan Pablo Villa-Lobos conosco. Isso, sim, com a presença de Marcos Pérez, Schröder e Kátia Gellar, que está lá no fundo da sala. Muito obrigado e boa noite a todos. Boas noites.